Eu sou um policial no estado de Nova Jersey e trabalho na área desde os meus 23 anos. A maior parte do tempo, a rotina não é tão emocionante quanto dizem por aí. Geralmente, as ocorrências mais comuns são de distúrbios ou furtos. Eu já passei por praticamente todos os turnos possíveis, incluindo o turno da noite e o da manhã. E uma coisa eu posso afirmar com certeza, é que algumas das ocorrências mais estranhas aconteceram durante o turno da noite. Em uma dessas noites, eu estava trabalhando no turno da madrugada e ainda não tinha recebido nenhuma ocorrência. Eu estava apenas dirigindo por uma estrada tranquila, sem iluminação. Foi quando eu vi o reflexo das luzes traseiras se aproximando pelo lado direito da estrada. Quando me aproximei, notei que a porta do lado do passageiro estava aberta. Eu então comecei a desviar para o lado direito da estrada, planejando em sair do carro para verificar se o motorista precisava de alguma ajuda. Foi então que vi alguém sair do veículo, ficar na porta por um momento e depois começou a correr para a floresta. Eu avisei pelo rádio sobre uma pessoa suspeita, saí do carro com a lanterna acesa e a mão no coldre, por precaução. Nessa situação, eu sabia que eu deveria estar preparado para o pior. Quando eu cheguei até a porta do carro, olhei para dentro esperando alguém ainda lá, mas o carro estava vazio. No entanto, havia um cheiro muito forte vindo do interior do veículo, algo como um animal em decomposição. Fui em caminho à floresta e perguntei se alguém estava lá, mas não obtive resposta. Foi então que decidi voltar para o carro para dar uma olhada na parte do passageiro. E lá, eu encontrei vários lenços de papéis e toalhas ensanguentadas no assoalho, bem como os bancos traseiros que estavam encharcados de sangue. Enquanto eu olhava para dentro do carro, eu ouvi passos vindo da floresta. Eu girei rapidamente com a lanterna e gritei para que a pessoa saísse de lá, mas não vi ninguém. Mas eu sabia que alguém estava se escondendo, o que foi confirmado quando eu ouvi uma voz grave vindo de algum lugar além das árvores e arbustos. Não consegui entender o que a voz dizia, mas eu respondi perguntando: "Você tá ferido?" Preparei para sacar a arma do coldre e me aproximei um pouco mais, repetindo a pergunta: "Você tá machucado?" Mas eu não obtive resposta. A voz que ouvi antes não parecia de alguém que estava com dor. Além disso, por que a pessoa correria para a floresta ao ver o carro da polícia? Algo estava muito errado aqui. Eu voltei para o carro e solicitei a assistência da minha equipe. Ao investigar o veículo, eu notei que ele não tinha placas. Quando olhei novamente para os bancos traseiros, eu encontrei algo que quase me fez vomitar de choque. Havia algo pesado embrulhado em toalha de papel. Com as luvas, eu desenrolei o pacote e encontrei uma mão decepada. Eu demorei um bom tempo para perceber o que era, pois eu estava completamente encharcado de sangue. Agora, a situação havia saído do controle. Avisei pelo rádio que havia um possível assassinato e que eu precisava de reforços. Acendi as luzes do meu cruiser para ajudar os policiais a identificarem mais facilmente a minha localização. Quando os reforços chegaram, a unidade canina foi chamada para procurar pela pessoa e passaram horas e mais horas vasculhando a área, mas nada foi encontrado. O veículo foi apreendido e dado como roubado por um morador de uma cidade próxima, que afirmou não saber quem poderia ter levado seu carro. Até hoje, não houve nenhum progresso em descobrir quem era o motorista daquele carro ou de quem era a mão decepada. Em um certo dia, eu atendi uma ocorrência de um possível arrombamento. Uma jovem mulher que morava sozinha ligou com medo dizendo que havia chegado em sua casa e encontrou uma das janelas quebrada no andar de baixo. No entanto, nada parecia ter sido roubado e ela não encontrou ninguém dentro. Mas quando subiu para o andar de cima para ir se deitar, ela ouviu passos no andar de baixo. A ligação se desconectou logo após ela dizer isso e a mulher não atendeu às minhas tentativas de retorno. Quando cheguei à casa, eu fui até a porta da frente e então bati. Após um minuto,
Bati novamente e pressionei a campainha. Mais um minuto se passou e eu tentei mais uma vez, desta vez batendo bem alto e tocando a campainha novamente. Sem resposta, eu decidi inspecionar a casa. Caminhei ao redor da casa e encontrei a janela quebrada. Bom, era uma janela grande o suficiente para uma pessoa entrar com facilidade. Coloquei a cabeça para dentro da casa e gritei: "É a polícia!" O silêncio era absoluto. Comuniquei à central e disse que a casa estava bem silenciosa, o que estava chamando muito a minha atenção. Outros policiais estavam a caminho, mas eu senti que não era certo eu esperar ali caso houvesse alguém em perigo dentro da casa. Avisei que iria entrar pela janela e então saí pisando os cacos de vidros na cozinha. Gritei para que qualquer pessoa que estivesse lá soubesse que eu era um policial, mas eu não ouvi nenhum retorno. Então eu subi as escadas, já que a mulher na ligação mencionou ter ouvido passos no andar de baixo, o que indicava que o quarto dela ficava no andar de cima. Eu gritei: "Senhora, sou um policial, você tá por aqui?" Eu ouvi uma voz feminina suave vindo de cima, dizendo sim. Segui a voz até um dos quartos, onde eu vi a mulher sentada na cama debaixo das cobertas. Ela me olhou e eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim. Notei um leve tremor na voz dela. Eu mantive as luzes apagadas no quarto enquanto a observava. Ela parecia bem angustiada. Falei que estava respondendo a sua ligação e então perguntei por que ela desligou e não atendeu quando eu estava tentando ligar para ela. Ela gaguejou e disse que não havia ninguém ali. Foi então que eu percebi o que estava acontecendo. Olhei para o armário e fiz um leve gesto com a cabeça, sinalizando para ela. Ela então balançou levemente a cabeça, negando. Olhei para debaixo da cama e então apontei. Ela balançou a cabeça, concordando. O peso da situação era imenso. A melhor ideia que consegui pensar ali na hora foi dizer: "Tudo bem, senhora, eu só preciso que você assine esse formulário aqui da ocorrência dizendo que eu estive aqui e que não havia nada de incomum." Ela disse que sim, levantou da cama e veio até mim. Quando ela ficou perto o suficiente, eu a empurrei para fora do quarto, saquei a minha arma e gritei: "Sai debaixo da cama!" Fiquei bem chocado quando vi uma figura escura saindo lentamente debaixo da cama. A pessoa levantou as mãos e deixou cair algo. Bom, era uma arma. Aparentemente se tratava de um homem de meia idade. Fiz a prisão no local e o levei para fora bem na hora em que os outros policiais chegaram. Sinceramente, eu estou bem aliviado por ter conseguido perceber a situação a tempo. Caso contrário, as coisas poderiam ter tomado um rumo bem diferente. Meu parceiro e eu recebemos uma ocorrência de uma invasão em uma sexta-feira à noite. Eu nunca tinha atendido uma ocorrência como essa antes, mas parecia sério. Uma mulher estava sozinha em casa e ouviu passos no andar de baixo, mas quando ela estava na ligação com a polícia, a ligação foi cortada antes que ela pudesse informar a localização dela. Chegamos à casa e entramos pela porta da frente, que por sinal estava destrancada, o que mais tarde ficou claro a maneira como o arrombamento aconteceu. Ambos gritamos: "Polícia!" com as armas já sacadas, esperando que o suspeito estivesse armado. Chamamos por Ana, que era o nome da dona da casa, mas a Ana não respondeu. Sabíamos que ela devia estar com medo e não queria revelar sua posição para o intruso. Verificamos o andar de baixo, que era pequeno, então não levou muito tempo para ser inspecionado. Foi quando ouvimos uma porta se fechando no andar de cima que chamou a nossa atenção. Eu fui na frente e subimos. Todas as portas estavam fechadas, então eu não consegui saber exatamente de qual porta o som tinha vindo. Eu disse para o meu parceiro para verificar uma porta enquanto eu verificava a outra. Girei a maçaneta e logo em seguida chutei a porta, levantando imediatamente a minha arma para o alto. Era um quarto escuro e vazio. Eu ouvi uma respiração naquele quarto, mas parecia ser a respiração de uma mulher. Olhei para a porta do armário, que estava um pouco aberta, e vi metade de um rosto, principalmente o olho de alguém espiando pela fresta. Fiquei aliviado por ser a Ana, então abaixei a minha arma e disse: "Ana, tá tudo bem, pode sair." Mas ela não saiu. Foi quando meu parceiro no quarto ao lado gritou: "Jason, eu encontrei ela."
A sensação que tive naquele momento mudou completamente. Levantei a minha arma novamente e gritei: "Saia do armário!" Como ela não obedeceu, chamei o meu parceiro para entrar na sala. Ele ligou a luz e abrimos o armário juntos. Foi então que vi uma mulher com sinais de que estava drogada, segurando uma das facas da cozinha da Ana. Com 2 armas apontadas para ela, ela deixou a faca cair e a prendemos no local. Graças a Deus, no ano seguinte fui designado para uma área mais segura da cidade e não recebi mais nenhuma ocorrência de invasão desde então.